E o que é que 4 Boeings 747 tem a ver com a inteligência artificial? Olha só, pessoal, a gente está de volta com vídeos no canal, estava um pouquinho adormecido, mas chegou a hora de voltar. E o tema para a gente retornar é um tema que foi muito pedido para mim por alunos, por seguidores nas redes sociais. Professor Marcos Linhares, vamos falar mais um pouco sobre inteligência artificial? Fala para a gente o que a gente deve temer, como a gente deve usar, como ela pode ser aproveitada para as empresas ou até mesmo para que as pessoas possam aprender e estudar de uma forma até melhor e até mesmo produzir melhor. E para falar um pouco sobre inteligência artificial, a gente vai voltar um pouco no tempo, até porque a inteligência artificial tinha um nome nada sexy. Ela se chamava de estatística multivariada, não era comercial, não era nem interessante, nem gerava curiosidade, como o termo inteligência artificial. Como diria o professor Silvio Meira, nós temos a inteligência do indivíduo, a inteligência do grupo e a inteligência artificial, que nada mais é do que uma plataforma de dados gerados pelos indivíduos, pelos grupos sociais, computados por aplicativos, gerando um poder exponencial de combinação desses dados para nos dar respostas ou fazer o que a gente pedir, os prompts, para que a gente possa ter uma vida mais confortável. Só que, como toda e qualquer tecnologia, a inteligência artificial não tem caráter. Então, como ela pode ser usada para o bem ou para o mal, não depende dela em si, depende de como nós vamos usá-la. Porém, a inteligência artificial tem o seu processo próprio de aprendizagem, o machine learning, ou seja, ela aprende com ela mesma. Se você faz uma pergunta para o chat GPT e ele não sabe responder naquele momento, aí você no seu prompt ali pergunta, faz um questionamento, provoca, é isso mesmo, provoca. Você falar com o chat GPT como se fosse falando com a pessoa. Ele vai lá e reaprende, ele consegue aprender, que é um comportamento semelhante ao nosso ser humano. Então, para falar um pouco sobre toda essa capacidade que a inteligência artificial tem e que tem colocado medo em algumas pessoas, se você pegar aí o Yuval Harari, o próprio Elon Musk tem falado em parar, dar uma pausa para entender melhor como funciona isso. Só que eu considero que isso é um caminho sem volta, a gente não vai conseguir parar dessa forma. Até porque a inteligência artificial, eu não estou dizendo que ela tem vida própria, mas o fato dela ter o potencial de autoaprendizagem e, logicamente, ter se difundido a partir do chat GPT 3.5, agora o 4.0, a gente tem visto cada vez mais as pessoas usando. E é lógico que para toda resposta a um prompt do GPT, a gente sabe que a gente precisa dar melhoramentos. E olha que eu estou falando só do GPT, mas existe uma série de outras inteligências artificiais ligadas em coisas que a gente muitas vezes nem sabe. Como, por exemplo, quando você usa o WhatsApp, você muitas vezes começa a digitar uma frase e o próprio WhatsApp completa, não deixa de ser uma inteligência artificial ali dentro, que já aprendeu de tanto você usar, de tanto você mandar aquela mesma frase, ele já completa. Eu tenho uma frase específica que eu sempre mando quando alguém está fazendo aniversário, eu sempre falo feliz aniversário, que Deus continue te dando saúde, muitos anos de vida. Meu WhatsApp já sabe a frase inteira. Isso é um pouco de inteligência artificial. Se você pega um algoritmo criado pelo Instagram, que muitas vezes você está ali curtindo fotos de um determinado tema, e ele entende que você gosta daquele tema e começa a te entregar aquilo, aquela inteligência artificial, é óbvio que ela vai estar incluída ali, ou mais ou menos forte do que é o que a gente tem visto hoje, mas tem um pouco de inteligência artificial. Se você pegar empresas referências de inteligência artificial no Brasil, a gente tem, por exemplo, o iFood. O iFood que dispara hoje, sei lá, mais de 100 mil e-mails por dia, onde nenhum e-mail é igual, porque qual é a jornada de consumo de um cliente do iFood, ou de alguém que usa o iFood, de um usuário do iFood, cliente é o restaurante, do usuário, o cara que vai pedir comida para o iFood. Qual é o modus operandi? Como é que é a jornada dele? Ele, ao consumir pelo iFood, a inteligência artificial do iFood determina que aquele é um padrão dele, é o padrão daquele usuário, e dispara cupons de desconto. Só que eu consumo pelo iFood de uma forma diferente de como você usa o iFood. Então nós somos dois perfis diferentes. Então imagine que o iFood faz 300 mil entregas por dia. E se ele faz 300 mil entregas por dia, só daí são 300 mil usuários que pediram comida, cada um com o seu perfil diferente. Ou pelo valor, pelo tipo de comida, pela região, ou pelo formato da entrega. Imagine disparar essa quantidade de cupons de descontos por e-mail. Você acha que um ser humano teria condição de fazer isso?
um cupom de desconto para cada usuário do iFood, indistintivamente, assim, exclusivamente, sinto muito, um ser humano jamais conseguiria fazer isso. Já que o iFood faz 300 entregas por dia, imagine a inteligência artificial que é necessário para isso. Ah, mas Marcos, entrega é itinerário, entrega é rota. Não, para o iFood não. Se você tem uma transportadora de combustível, por exemplo, um caminhão, pipa que transporta combustível, e você precisa deixar em alguns postos, então você vai lá, né? Para no primeiro posto, deixou um pouco de combustível, para no segundo, você tem sua rota. Tá? Se você vende leite, por exemplo, meu carro está cheio de leite, eu vou fazer entrega para o leite para casa do fulano, no bairro tal. Mas o iFood não, são 300 mil pedidos aleatórios. E o mesmo pedido que aconteceu hoje não vai acontecer amanhã. São 300 mil pessoas ao mesmo tempo, tudo junto, misturado, em locais diferentes, em rotas diferentes. É a maior bagunça, no bom sentido, né? Ou seja, é uma quantidade gigante de informação. Você acha mesmo que o ser humano teria capacidade de fazer o controle e a organização das entregas do iFood? Sinto muito, o ser humano jamais conseguiria fazer. Então são nesses casos que a inteligência artificial se utiliza, as empresas utilizam para melhorar seus processos. A inovação de produto, de tecnologia, de modelo de negócio, de processo, de serviços. É por isso que a inovação é usada. E olha que interessante, como eu falei no começo, a inteligência artificial se chamava estatística multivariada. Porque ela não é nova, a ideia de inteligência artificial. Como eu falei, ela só era chamada de uma forma diferente. Então ali, em 1965, exatamente, em 1965, antes do homem pisar na Lua, um cara chamado Gordon Moore, enfim, fundador da Intel, escreveu um artigo que ele dizia o seguinte: a cada 24 meses, de 18 a 24 meses, a capacidade computacional de semicondutores, de chips, né, de hardwares, basicamente hardwares, trabalhava basicamente com hardwares, a Intel, vai dobrar sua capacidade computacional. Se a gente pegar de 1965 para cá, imagine o quão exponencial foi essa quantidade de reprodução da capacidade computacional que faz com que esse celular que você está assistindo, ou esse computador, no caso, como eu estou gravando aqui, tenha cerca de 100 a 150 mil vezes a capacidade computacional que a Apollo 11 que pisou na Lua, né? Então você imagina que a quantidade desse processo foi tão exponencial que a gente precisa hoje de fábricas com extrema especialidade para produzir semicondutores com 15 chips, né, com 15 bilhões de semicondutores, semicondutores para fazer um chip do tamanho de uma unha. E olha que interessante, por que eu fiz aquele questionamento sobre os Boeings no começo do vídeo? Porque hoje em Taiwan, que corresponde a de 85 a 90% das impressões de chip de semicondutores, né? Existe uma máquina numa fábrica chamada, enfim, já eu lembro o nome da fábrica, TCSM, algo desse tipo, que precisa de uma máquina para imprimir esses chips, que para essa máquina ser transportada precisam de 4 Boeing 747, elas demoram de 18 a 24 meses, TSMC, o nome da empresa de Taiwan, que recebe essas máquinas para impressão desses chips, desses semicondutores, né? Precisa de 4 Boeing 747 para sair da Europa e ser montado, de 18 a 24 meses para ser montado em Taiwan, o que corresponde hoje a 85 a 90% da produção de semicondutores e de chips, né, que vão fazer o processamento seguir essa regra de Moore, né, do que foi exponencial esses últimos anos. Os outros 10 a 15% ele é a responsabilidade da Samsung, vamos dizer assim. É um monopólio de mercado, então essa TSMC já tem 85% do mercado de chip, enquanto a Samsung tem esses 10 a 15%, Samsung lá da Coreia do Sul, dessa produção desses semicondutores para trazer mais produtividade, mais capacidade computacional para os aparelhos que a gente usa hoje. Você pega um celular, para ele fazer tudo que ele faz hoje, que é acessar aplicativos, processamento computacional, acessar a internet, câmeras de boa resolução e até ligar, né? Não sei se vocês sabem, mas o celular ele ainda tem essa funcionalidade, tá? Ele ainda liga, para quem não lembra. Ele precisa de um processamento muito rápido. E olha como interessante, semicondutores são usados desde uma cafeteira, né, onde ele pega ali os elétrons, faz o 0 e 1, ligar e desligar, até
enfim, até a inteligência artificial que a gente está vendo hoje. E o que a inteligência artificial é? Nada mais, nada menos do que um aplicativo sobre uma grande quantidade, uma plataforma de grande quantidade de dados que precisa aprender algumas coisas para início, ou seja, você precisa ter sistemas que vão fazer a inteligência artificial aprender determinadas coisas. Então, imagine quantas coisas o ChatGPT tem aprendido ao longo do tempo. E você me pergunta, mas Marcos, você está falando demais do ChatGPT? Porque talvez seja um dos mais populares. Talvez você que está assistindo a esse vídeo já usa, né, o ChatGPT. Então ele é aqui, ó, uma plataforma sobre uma grande quantidade de dados, e o ChatGPT é um aplicativo que se utiliza desses dados, mas ele não utiliza sozinho. Alguém tem que dar aquele pontapé, tem que ensinar ele a usar aquilo, a combinar esses dados. Então até determinado ponto o homem ainda tem, vamos dizer assim, nós ainda temos um pouco de controle sobre essa inteligência artificial, porque a gente dá os nossos comandos para que ela aprenda. É isso mesmo, parece um termo esquisito, mas é ensinar mesmo. A gente ensina a inteligência artificial. E nisso ela tem a capacidade de autoaprendizagem. Alguns chamam de machine learning, mas eu já ouvi algum conceito sobre deep learning, ou seja, ele se aprofunda ainda mais na capacidade de aprendizagem, gerando um processo ainda mais assustador, eu acho que eu poderia dizer, assustador, de capacidade computacional. E isso vai fazer o quê? Com que a gente se movimente melhor. Então a gente precisa saber usar Quando Einstein descobre ali sobre a divisão nuclear, né? E você pode usar isso tanto para consumir energia sustentável, energia, né, nuclear, mas também você pode criar uma bomba atômica, como aconteceu. Então a mesma coisa da inteligência artificial, a tecnologia não tem caráter, como a gente já falou, e o professor Silvio Meira fala muito sobre isso. Então cabe a nós saber utilizar. E ela é um instrumento absurdamente importante para uma série de evoluções, sobretudo das empresas. Então é isso. Isso é inteligência artificial. É uma quantidade gigante de dados que sai daquele conceito de Big Data daquela época, sai do conceito de BI, né, de Business Intelligence, e entra num conceito mais inteligente realmente. Uma grande quantidade de dados que necessita de uma aprendizagem determinado por um aplicativo, que é o caso do ChatGPT, por exemplo, como eu já falei, tenho falado, que esse aplicativo ele vai determinar ali, né, a sua capacidade computacional e de aprendizagem, de autoaprendizagem, para poder fazer o que a gente já está vendo sendo feito hoje. Não só textos, não só escritos, mas como imagens, vídeos, apresentações e uma série de outras coisas. Então isso é inteligência artificial, um caminho sem volta, por mais que a gente escute muita gente falando sobre a necessidade de dar um tempo na inteligência artificial, mas é um caminho sem volta e é um caminho que a gente precisa aprender a usar. Se você tem empresa, se você é um estudante, tem alto potencial de contribuição para o seu trabalho. Então era isso. A gente se encontra nos próximos vídeos. Espero voltar com mais frequência. Então não esqueça de curtir esse vídeo, de apertar no joinha e compartilha se você achar que essa forma de falar de inteligência artificial ficou mais fácil para você. Beleza? Até mais, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!